O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com o cheque, no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. E no último dia 20 de novembro, Felipe, foi aberta a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2022 no Catar. Por que esse tom? Não sei. Você assistiu a cerimônia? Não, eu falei no começo do programa, eu perdi a hora. Eu tava doidão de dormiu. febre. Isso. Eu só vi os memes também. Não perdemos nada. Sobre a cerimônia de abertura em si, eu queria trazer duas coisas para os nossos ouvintes, meu caro Matias. Duas coisas que acho que faltaram muito por aí. Né? Primeiro, falar dos presentes na cerimônia, né? Não presentes, as pessoas presentes, né? Ah, sim. As autoridades. As autoridades, exatamente. Nós tivemos apenas 13 chefes de Estado ou de governo presentes, tá? Um número relativamente pequeno, né? E toda vez que um país realiza, né, um evento como a Copa do Mundo, como a Olimpíada, é sempre no desejo de transformar a cerimônia, mesmo que brevemente, num foco da discussão internacional. Então você ter autoridades presentes, né? A gente viu isso, por exemplo, na Olimpíada do Rio de Janeiro. A Olimpíada do Rio de Janeiro foi uma das que teve mais autoridades presentes, né? A Olimpíada de Londres também teve muita gente. Então, assim, nesse caso, né, sob esse foco, melhor dizendo, a cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar foi bastante esvaziada, né? E quando eu falo 13, tá, é importante deixar claro que esse número inclui os anfitriões, né, a família Al-Thani, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que, né, embora seja o mais alto funcionário da ONU, ele não é uma pessoa ali que vai ter um grande poder decisório por si só. Então, sobram basicamente 11, né, chefes de Estado ou de governo. E desses 11, praticamente todos eram da região, do Oriente Médio e do Norte da África. Apenas 3 deles, tá, não eram do Norte da África, do Oriente Médio. O George Weah, presidente da Libéria, o único, né, todos os ouvintes estão cansados de saber, nós temos um Fronteiras Visíveis do Futebol sobre a história da Libéria, o único presidente do mundo que foi melhor jogador de futebol do mundo. Ele ainda foi ver o filho dele jogar. O filho dele que fez o gol dos Estados Unidos no empate contra o país de Gales, já que a gente também explica no Fronteiras essa ligação histórica da Libéria com os Estados Unidos, né? O Macky Sall, presidente de Senegal, que ocupa atualmente a Secretaria da União Africana, e o Paul Kagame, de Ruanda, que é da nova parceria para o desenvolvimento africano. Por isso que os dois estavam em Bali. E torcedor do Arsenal. Os dois estavam em Bali, no G20, depois estavam no Catar, na Copa do Mundo, né? Então, assim, do ponto de vista de presença internacional, foi uma cerimônia de abertura relativamente esvaziada. Não, sem grandes ali né, lideranças internacionais. A segunda questão é que, mesmo assim, o Catar conseguiu... Vamos cair no chavão, né? Vamos usar, né? O Catar conseguiu marcar um gol na cerimônia, que foi o seguinte, e não foi trazer o Morgan Freeman, tá? Mas que foi o seguinte, o Catar, ele busca ter um papel regional, né, como um grande mediador. Então, no Catar foram as conversas
por exemplo, para o acordo no Afeganistão, né, que resultou na volta do Talibã ao poder. No Catar foram as conversas em relação às lideranças palestinas, né, especialmente entre Fatah e Hamas. E na cerimônia de abertura, nós tivemos o primeiro encontro, né, entre o presidente / ditador do Egito, o general Al-Sisi, e o Erdogan, o presidente da Turquia. Foi o primeiro encontro entre os dois desde 2013. Né? Melhor dizendo, o primeiro encontro entre o presidente do Egito e o presidente da Turquia desde 2013. Né? O Al-Sisi chegou ao poder um pouco depois. Por quê? Vamos lembrar, em 2013 é o ano que nós temos o golpe militar no Egito, liderado pelo Al-Sisi, que derruba o então presidente Mohamed Morsi, o único presidente da história egípcia que foi eleito democraticamente. O Morsi, que era da Irmandade Muçulmana, o movimento islamista que é considerado terrorista pelos militares egípcios, naquele processo, né, aquele conflito interno ao Egito, muito marcante aqui no nosso programa, que a gente aborda algumas vezes. Para os nossos ouvintes mais recentes, lembro que nós temos 2 Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Egito, e temos também entrevista com o padre de origem egípcia, o Ibrahim Soliman, em que a gente fala sobre esse assunto. Né? Mas basicamente os militares egípcios se enxergam como os guardiões de um Egito republicano e secular, contra a Irmandade Muçulmana Islamista, que é inclusive a inspiração do Hamas. E a Turquia apoiava a Irmandade Muçulmana. A Turquia recebeu diversas lideranças egípcias da Irmandade Muçulmana como exilados políticos, e as relações dos dois países estão azedadas desde então, desde 2013. E o Catar mediou para ter esse encontro. Não foi apenas, vamos convidar eles, né? E se eles estiverem aqui ao mesmo tempo, quem sabe eles se encontram. Não, o Catar se esforçou para que tivesse esse encontro, sinalizando uma melhoria de relações. O Erdogan, né, inclusive o próprio Erdogan falou que pretende recuperar as relações do país com vizinhos em que ele esteja distante. Recentemente tivemos, né, uma retomada de relações entre Turquia e Israel, que também estavam azedadas, desde o episódio da flotilha de Gaza, já que, repito, a Turquia é um parceiro internacional importante para o Hamas. Então isso foi interessante da abertura, e acho que pouquíssimas pessoas comentaram isso, né? Já que a cobertura da abertura ficou restrita mais à parte futebolística ou então aos memes da tapioca homofóbica. Né? Ou lá ele. Então, sobre a abertura em si, meu caro Matias, né? Acho que são esses os dois detalhes que a gente pode frisar para os nossos ouvintes. O encontro entre Erdogan e Al-Sisi, que pode significar uma reaproximação entre duas potências regionais importantes, tá? 2 potências econômicas do Oriente Médio, 2 potências regionais com muita influência, e a questão de que tivemos um baixo comparecimento, né, de lideranças internacionais, de chefes de Estado, chefes de governo. Isso não é desmerecer a presença do MBS, do primeiro-ministro do Líbano, do próprio Erdogan. Eu estou comentando que ela foi muito restrita em números e geograficamente. Né? Você não teve, por exemplo... E dos citados, quase nenhum o país está classificado. Exatamente. Muitos deles são de países que sequer estão no torneio. Então você não ter, por exemplo, nenhuma liderança sul-americana, né? Você não ter... enfim, nenhum representante de nenhum país europeu, vai pensando na Europa como o continente que tem mais vagas, né, no torneio, enfim. Né, esses países estiveram presentes, mas sempre representados por um vice, por um embaixador local, alguma coisa do tipo. Aí, meu caro Matias, a gente vai fazer que nem a gente faz nas Olimpíadas, fizemos na outra Copa do Mundo, e vamos falar de alguns eventos, né, ligados à execução da Copa, né, a realização da Copa, e que tem aí algum componente, né, pode ter algum componente internacional. Começando pelo jogo de abertura, né, entre Catar e Equador, já que a FIFA anunciou que vai abrir um processo disciplinar contra o Equador, né, por conta de cantos homofóbicos e também cantos contra chilenos durante o jogo, já que
né, antes do torneio, nós tivemos aquela polêmica em que o Equador poderia ter sido eliminado das eliminatórias por escalar um atleta possivelmente de maneira irregular, e isso beneficiaria o Chile. Irregular porque supostamente o atleta, o Brian Castillo, teria nascido na Colômbia. Ele teria um processo de naturalização ali complicado, né? Enfim, mas nada foi provado, mas o Chile tentou todas as instâncias. E também no primeiro jogo, a torcida do Equador ficou gritando que queria cerveja. Por quê? Aí é outra notícia, e claro, né, rendeu muitos memes, muitas zoeiras, mas assim, a organização da Copa do Mundo afirmou que não terá venda de bebidas alcoólicas nos estádios e nos entornos dos estádios, né, durante os jogos. Mas isso foi avisado assim, então, na antevéspera. Exatamente, no dia 18. A abertura foi dia 20, o Qatar fez esse anúncio no dia 18. Porque, assim, sempre suspeitaram também de que o Qatar ia endurecer, né, com a venda de bebidas alcoólicas. Mas como a FIFA tem um de seus principais patrocinadores, a Budweiser, né, a companhia estadunidense de cerveja. Mas que é parte da Ambev, que hoje, enfim, né, hoje é tudo da Ambev. Tá no mundo aí. Ou é da Ambev, ou é da Disney, ou é da Nestlé. Então, então acreditavam que não ia ter esse tipo de restrição. Lembrando, né, que 8 anos atrás, aqui no Brasil, tiveram que fazer uma legislação temporária para venda de cerveja nos estádios, porque era proibido. Isso. Então, assim, a Budweiser, depois, já que você falou o nome, né? Isso aqui não é jabá, tá? Mas, enfim, se a Ambev quiser mandar uns negócios pra gente aí, pode mandar. A Budweiser depois anunciou que a seleção que for campeã vai levar o estoque pra casa e tal. Tentou ali recuperar um pouco a imagem, mas, assim, isso é uma decisão importante porque, por exemplo, quando a gente falou do Roe versus Wade, né, derrubada do direito ao aborto de gestação nos Estados Unidos, a gente falou muito de um termo que às vezes é muito utilizado, né, em alguns contextos, que é o tal de insegurança jurídica. Né, de você ficar mudando as leis, ou então você não cumprir as leis e tal, e aí o mercado quer segurança jurídica e tal. Então você tem o comitê organizador da Copa, que garante, olha, empresa gigante do ramo, a gente vai deixar sim vender cerveja. Pode botar o dinheiro no torneio, pode botar a grana na publicidade, pode mandar o produto pro país, tal. E aí, 2 dias antes, numa decisão completamente quase autoritária, falou, na verdade não vai ter nada disso. Então, a próxima vez que, por exemplo, que um grande evento for sediado num país muçulmano e que você tem algum problema com algum fornecedor, vamos imaginar também com bebidas alcoólicas, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser pensando... E aqui, lembrando, país muçulmano não significa apenas Catar e Emirados Árabes Unidos. Significa você ter algum evento, por exemplo, na Indonésia. Né? Alguma coisa no Paquistão. Ano que vem a Indonésia vai ser sede da Copa do Mundo de basquete, por exemplo. Não sabia. Junto com Filipinas e Japão. As Filipinas têm mais tradição na região. Então, você deu um exemplo assim de cabeça muito bem lembrado. Você que está trajado de Detroit Pistons. Que você me deu a camisa. Eu trouxe diretamente de Nova York. Então, assim, por mais que a gente fale dos memes, das piadas e tal, é importante ficar de olho nisso, porque o Qatar havia se comprometido a permitir a venda de cerveja nos estádios. E 2 dias antes, do nada, sem consultar ninguém, vetou isso, atingindo os interesses econômicos do torneio e de uma empresa gigantesca que é patrocinadora do torneio. Lembrando que bebida alcoólica é haram no Islã, ela é proibida, ela não é autorizada. Então, é daí que vem a proibição, é por questões religiosas, por isso que eu falei outros países muçulmanos, né? Não necessariamente outros países árabes. Então, ligados aí ao primeiro dia foram esses. Aí a gente entra no próximo dia de torneio, em que tivemos Inglaterra e Irã. Né? Inglaterra e Irã, Inglaterra passou o carro em cima do Irã,
Mas aqui citar duas coisas. A primeira delas é que, né, os jogadores ingleses, né, se ajoelharam antes do apito inicial, né, como forma de protesto devido à violência racial. Né? Inclusive, essa manifestação é muito feita também na Premier League, né? O campeonato inglês, que tem muitos jogadores negros, inclusive. E a seleção inglesa fez isso também em diversos jogos pelas eliminatórias e pela Eurocopa, inclusive sendo vaiados, né, em países do leste europeu, como a Hungria. Na Hungria, isso. E do outro lado, né, se a Inglaterra passou o carro no Irã, os jogadores do Irã ficaram em silêncio durante a execução do hino nacional. E isso foi visto como uma demonstração de apoio às manifestações dentro do Irã, né? As manifestações por conta da Mahsa Amini, né? Que as manifestações continuam, nós temos aí mais de 15 mil pessoas detidas, enfim, centenas de mortos, dependendo da estimativa. E se ficou alguma dúvida se foi por conta disso, hoje o jogador Ramin Razeian, que marcou o segundo gol do Irã contra o país de Gales, deu uma declaração nesse sentido, né, de que o gol foi para o povo do Irã, em especial aqueles que sofrem. E antes da abertura, né, antes do primeiro jogo, o capitão Alireza Jahanbakhsh, ele disse que a equipe se solidarizava com os manifestantes e que temos que aceitar que as condições em nosso país não são boas e nosso povo não está feliz. Só que aí teve um comentário interessante, meu caro Matias, sobre essa questão da ligação com os protestos. Acho que tem dois comentários bons para a gente fazer sobre isso para os nossos ouvintes, né? Independente de você gostar ou não de futebol. O primeiro deles esse é provavelmente o maior gesto público feito por iranianos em apoio às manifestações do Irã, porque a gente não está falando de manifestantes iranianos no Canadá, a gente está falando da seleção de futebol iraniana, representando o país. E no maior palco do torneio, do esporte. Isso, e hoje uma torcedora também levou uma camisa com o nome da Mahsa Amini, e também pintou lágrimas de sangue, e ela foi abordada por seguranças no estádio Ahmad Bin Ali, sendo impedida de seguir o seu protesto, mas não foi um protesto isolado também. Outros torcedores iranianos levaram faixas e bandeiras na vitória de hoje diante do país de Gales. E também, relacionado ao futebol iraniano, hoje um jogador de origem curda, o Voria Gafuri, foi detido pelas autoridades iranianas por ter participado dos protestos, né? Ele que atua atualmente no Fulad, da Liga Iraniana, e já defendeu a seleção do país em 28 oportunidades e quase disputou a Copa do Mundo da Rússia, ficou na lista preliminar, mas não chegou à convocação final. E a outra, então assim, o que você mencionou agora também desse protesto da torcedora é importante porque, novamente, é a maior vitrine do mundo, e esses caras estão ali com o símbolo do Irã no peito, o símbolo da Federação Iraniana no peito, né? Então é uma imagem que é muito difícil de esconder, essa é a questão, né? E junto com, então assim, é uma pancada inclusive na retórica do governo iraniano, porque a retórica do governo iraniano é que os protestos são orquestrados por interesses estrangeiros, especialmente os Estados Unidos e Israel. E é claro que esses dois países têm interesses contra o atual governo do Irã, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, como a gente sempre lembra aqui, isso não significa deslegitimar completamente anseios populares, pautas domésticas e o poder de agência dessas pessoas. E aí você vai dizer, o governo iraniano vai dizer que, olha, não, a seleção iraniana ela foi cooptada completamente pelos Estados Unidos, por Israel, né? Eles foram substituídos ali por sósias. E a segunda questão interessante, eu vejo uma frase do Carlos Queiroz, né, o treinador português da equipa, que ele falou, né, na entrevista antes da estreia. Tá? Ele que foi o treinador da seleção iraniana nos últimos 2 mundiais, depois passou por Colômbia e Egito e voltou agora a dirigir o Irã. Então é muito ligado ao país.
Ele disse que as pessoas nem imaginavam o que esses homens estão vivendo a portas fechadas nos últimos dias. E ele fez essa referência, possivelmente, à pressão que os atletas sofriam, não apenas uma eventual pressão de integrantes do governo, de pessoas do aparato de segurança, contra manifestações, alguma coisa assim, mas também as críticas que os jogadores estavam recebendo, porque antes deles irem para o Catar, eles foram recebidos pelo presidente, o Ebrahim Raisi. Aí levaram uma camisa personalizada, teve um jogador ali que fez um gesto que foi visto ali de muita, entre aspas, submissão, né? Muito respeito, por alguns vão dizer e tal. Então, os jogadores iranianos estariam sendo pressionados também a se manifestar a favor dos manifestantes, né? E aí eu pego isso dessa frase do Carlos Queiroz. E eu, uma curiosidade agora, não sabia, fui ver a ficha dele. Ele que é nascido em Moçambique. Ah, não sabia também. Também no primeiro dia, né, no segundo dia dos jogos, o George Weah fez o primeiro gol de um filho de presidente em exercício. Né? Aquele tipo de estatística que só os Estados Unidos mesmo para valorizar. Né? Mas tem uma curiosidade em relação ao primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, que era filho de um presidente da Academia Brasileira de Letras. O Preguinho, filho do Coelho Neto. Nossa, eu não sei quem é Coelho Neto. Poeta parnasiano. Então, mas parnasianismo é chato. É chato, mas o Coelho Neto caía no vestibular na nossa época. Eu sou um bárbaro, Matias, eu sou um visigodo. Tá? Mas, assim, se eu tivesse lá no Quem Quer Ser um Milionário e tivesse lá, quem marcou o primeiro gol? Aí eu visse lá Preguinho e falava, acho que é Preguinho o nome. De cabeça eu não ia lembrar, mas agora, Coelho Neto eu não ia lembrar nem ferrando. Mas... E só você mesmo para lembrar dessa estatística. Aí tivemos a zebra, né? Uma das maiores zebras da história das Copas, quando a Arábia Saudita meteu 2-1 na Argentina de virada. A Arábia Saudita declarou feriado, tá? No dia seguinte. E tem um detalhe que vários ouvintes nossos mandaram pra gente no Twitter, que essa vitória foi celebrada como uma espécie de uma vitória árabe. Né? O próprio Emir Qatari comemorou com a bandeira saudita. Isso é memória curta, hein, seu Altani? Pois é. Esse cara até ontem queria te transformar numa ilha, irmão. Mas, literalmente. Pois é, mas assim, tem muito fato de que foi contra um peso pesado do futebol. Né? Se a Arábia Saudita tivesse ganho de virada, sei lá, do país de Gales, não sei se ia ter esse sentimento também. Enfim. Aí passamos mais um dia e vamos para a questão da Alemanha e da braçadeira, né? A braçadeira do One Love, né? Um único amor, que é a braçadeira em respeito, né, às pessoas LGBT, endossada pela própria FIFA, inclusive. E o que aconteceu? A seleção alemã pretendia usar essa braçadeira, tanto como protesto contra o Catar, mas também porque a seleção alemã já usou essa braçadeira em outras ocasiões, e a Federação Alemã alega que eles tinham recebido garantias de que eles poderiam usar a braçadeira. E o que aconteceu? A FIFA baniu a braçadeira do arco-íris e, além de banir a braçadeira e ameaçar de multa, o capitão receberia um cartão amarelo. E assim, num torneio de 7 jogos, né? Se você chegar à final. Se você chegar à final, são 7 jogos. Você receber um cartão amarelo, né? Você entrar em campo já amarelado, é um prejuízo esportivo muito, muito grande. Então, a seleção alemã, viu seu porta-voz Stefan Simon, disse que a Federação Alemã de Futebol ia entrar com um recurso na Corte Arbitral do Esporte contra a FIFA por banir de usar um símbolo de direitos humanos, que vai contra a própria essência do esporte e ameaçando de sanções sem conexão, sem legitimidade em relação ao ato. Depois, a ministra, né, do interior da Alemanha, a Nancy Faeser, aquela mesma que fez aquelas declarações que a gente repercutiu no programa passado, ela foi
a estreia, ela compareceu à estreia alemã contra o Japão, o que o Japão ganhou de virada de 2-1 também, outra zebra, usando a braçadeira do Unlove. E aí os jogadores alemães entraram em campo e na hora de tirar a foto oficial eles estavam tapando a boca, num protesto contra a censura. Repito, a foto oficial do jogo é dos jogadores alemães tapando a própria boca. Mas isso não foi transmitido no sinal da FIFA. Ah, não foi? Não. Isso eu não sabia. Isso chegou em fotos depois, mas para quem estava acompanhando a partida, pelo sinal direto do Catar, né? Imagino que, sei lá, a TV alemã possa ter flagrado isso. Mas a imagem oficial da FIFA do jogo não transmitiu. E o Manuel Neuer, que é o capitão da Alemanha, ele aparentemente estava com a braçadeira por baixo da camisa. Ele meio que deu um miguezinho, assim, tipo, você via que tinha um negócio ali, sabe? Então ele fez um negócio de propósito para as pessoas ficarem, né, pensando, ele tá com a braçadeira ali por baixo e tal. E ele, que na minha opinião, falhou no segundo gol. Um goleiro do nível dele não podia tomar aquele gol. A idade chega pra todo mundo, né, filho? Tudo bem, mas... Eu ia fazer um comentário que você ia ficar bravo comigo, mas ele deu de Rogério Ceni ali. Aquela ajoelhada de virar o rosto, mas tudo bem. Aí tivemos Suíça e Camarões, em que a Suíça venceu por 1-0 e o gol foi marcado pelo Breel Embolo. O Embolo, que nasceu em Yaoundé, capital de Camarões. Ele foi criado na Suíça, né? Ele foi criança para a Suíça, ele tem 25 anos de idade, e por conta disso, ele não comemorou o gol. Eu até brinquei no Twitter, falei que é a lei do expatriado. Ele não celebrou o gol. A seleção suíça, né? Já falamos aqui nesse programa, temos um Fronteira sobre a Suíça. Seleção suíça que é muito formada por jogadores, né? Filhos de imigrantes, filhos de refugiados, né? Tem muitos jogadores, por exemplo, de origem albanesa, de origem kosovar. E tem o caso do Embolo, de origem camaronesa. Então ele marcou o gol da vitória, mas não celebrou em respeito aí ao país onde ele nasceu, sua família, seus ancestrais, enfim, a Suíça, né, que é o próximo adversário do Brasil nessa segunda-feira agora. E nesse jogo também teve outra curiosidade, né, agora envolvendo um jogador da seleção camaronesa, o Gael Ondouak, ele que foi criado na Rússia e na sua chuteira tinha a bandeira do país natal e do país adotivo. E isso foi bastante criticado, já que a Rússia foi banida não só da Copa, né, de diversas competições esportivas, né, mas ele fez questão, né, de jogar com a bandeira do país que o adotou. E falando em Rússia, né, que tem muito boas relações com a Sérvia, que é o quarto país do grupo. A gente acabou de falar que a Suíça tem muitas origens de jogador albanesa, kosovar. Lembrando que em 2018, né, nós também tivemos um encontro entre Suíça e Sérvia, quando o Shaqiri, né, comemorou o gol fazendo a águia, né, de duas cabeças, albanesa e tal. Hoje, tá, dia 25, foi divulgada uma imagem do vestiário sérvio do jogo de ontem, dia 24, contra o Brasil, na qual tem o delineado, né, das fronteiras do Kosovo, né, porém com as cores e o brasão da Sérvia e escrito sem rendição, né, numa provocação aí, pensando no embate entre Suíça e Sérvia, já que, repito, a Suíça tem muitos jogadores de origem albanesa, incluindo o Xherdan Shaqiri, que eu acho que é um cara que, se pisar em Belgrado, nossa, ele, sei lá, em 30 minutos vai ocorrer algum episódio de violência ali, infelizmente, né? Então, tivemos essa imagem, né, do vestiário da Sérvia, que foi, repito, publicada hoje, mas uma imagem de ontem. E teremos aí um embate que vai ser bem complicado no Catar. Inclusive com as duas seleções provavelmente brigando pela vaga na rodada derradeira, né? Pois é, e é engraçado, né? Porque parece que a gente entra numa espécie de túnel do tempo, né? Porque eu acho que toda a Copa o Brasil joga com
Sérvia, Suíça e Camarões. Se contar a Iugoslávia... porque 2006 foi a Croácia, né? E 2014 também, mas se você contar... A Sérvia é a herdeira futebolística da Iugoslávia. Sim. Então, se você contar os embates de Brasil contra a Iugoslávia ou Sérvia, é o mais repetido da história das Copas do Mundo. Superou a Argentina e Nigéria ontem. Já que a Nigéria, inclusive, não foi, um abraço para o nosso querido Augusto. Não é bullying. Eu queria que a Nigéria tivesse ido, mas enfim. Mas enfim, Suíça e Camarões também. Camarões é 94, 2014 também e agora. E a Suíça tem, tanto na última edição, mas também registros anteriores. Acho que 2006 também. 2006. Não, 2006 foi Croácia, Austrália e Japão. Nossa, como é que você lembra o grupo 2006? Eu lembro de... Qual foi Lorena. Lorena. Telão e Lorena. Não, foi Tapetininga, que era o mix. Era o mix. Tá certo. Esqueçam, não tentem saber do que a gente está falando. Sabe aquele grupo Procurem Saber? É o contrário, não procurem saber. Agora a gente começa um giro, né, pelo Oriente Médio, começando pelo próprio Catar, já que China e Catar anunciaram na última segunda-feira, dia 21, um contrato de fornecimento de gás natural do Catar para a China com duração de 27 anos. Tá? Em quantia, pelo menos no primeiro momento, não é um contrato tão parrudo assim. Porém, pelo fato de ser um contrato longo, que possivelmente em alguns outros momentos vai ser renegociado, vai aumentar as compras chinesas, muito provavelmente esse gás vai ser enviado para a China via Paquistão, né, via o corredor econômico do Paquistão. Então, é a própria China, né, diversificando os seus parceiros de fornecimento de energia, que hoje o principal parceiro é a Rússia, né, com o poder os gasodutos, poder da Sibéria. Também teria, né, aquele terceiro gasoduto, né, um possível terceiro gasoduto que pode ligar uma parte do Ártico, né, uma parte mais ocidental do Ártico, até a China. Mas, então, a própria China diversificando as suas parcerias. Aí a gente cruza o Golfo Pérsico, meu caro Matias, ou o Golfo Arábico, né, para o Catar não brigar com a gente. Se bem que você pode brigar, eu vou chamar de Golfo... Golfo Richarlison. Golfo do Pombo. Golfo do Pombo, pronto. A gente cruza o Golfo e vamos até o Irã, já que o governo condenou à morte 3 manifestantes, né, dos protestos. Né, veremos se eles serão executados, se essas penas serão comutadas em prisão perpétua, né, mas mais 3 penas capitais. Lembrando que o Irã é muito provavelmente o país que mais executa pessoas no mundo. Tá? Eu digo muito provavelmente porque alguns números, né, são pouco conhecidos. Nós não temos muita transparência, por exemplo, sobre os números chineses, e a China é um país que tem pena capital. E também tem gente que considera as execuções extrajudiciais. E aí países como Brasil, Colômbia e Filipinas, né, acabam sempre ganhando um destaque negativo, infelizmente. Novamente, né, os protestos continuam, tá? E o número atualizado de possíveis vítimas fatais, segundo a oposição, é de 415 pessoas. Tá? Inclusive, nessas últimas 2 semanas, tivemos mais pessoas mortas nos protestos iranianos. O Irã também declarou na semana passada que prendeu um cidadão iraniano-francês que seria um agente da inteligência francesa que estaria infiltrado nas manifestações. Tá? Também em relação ao Irã, nós tivemos um ataque que deixou 5 pessoas mortas na região do Cuzistão, né? Aquela região que desperta o mais profundo nível de quinta série nas pessoas. E vamos lembrar rapidamente, né, qual a importância dessa região. No Cuzistão você tem uma boa parte da população árabe que vive no Irã. Lembrando, os iranianos não são árabes, tá? Turcos não são árabes. Turcos é uma coisa, persa é uma coisa, árabe é outra. Afegãos não são árabes. Afegãos não são árabes. Viu, Hernanes?
Aquele descaraba saudita era talibã. Talibanista ainda, meteu um neologismo. Então, nós temos movimentos separatistas na região, tá? Então pode ser algo ligado aos protestos, pode não ser, e principalmente é uma das regiões onde está boa parte do petróleo iraniano. Tá? Também tem isso, não é apenas uma questão étnica, mas também uma questão econômica. Na semana passada, melhor dizendo, o Irã libertou os 2 navios-tanque gregos, tá, que havia detido em represália a uma carga de petróleo iraniano que foi detida na Grécia, né, por causa das sanções dos Estados Unidos. E aí ainda temos mais 4 notícias do Irã, tá, meu caro Matias? Começando pelo fato de que manifestantes do Irã, no último dia 18, tá, na semana passada, na sexta-feira, incendiaram a casa onde o fundador da República Islâmica, né, o Khomeini, cresceu. Tá? A casa onde ele cresceu, que depois virou um museu, né? Virou um centro de memória, homenagem ao Ayatollah Khomeini, e os manifestantes incendiaram essa casa, né, que hoje é um museu. Depois, já nessa semana, uma das principais entidades de direitos humanos ligadas à oposição no Irã disse que o governo estaria apreendendo os restos mortais dos manifestantes mortos, que os familiares não estariam podendo organizar as cerimônias de sepultamento dos seus próprios familiares, tá? Como uma represália pelos protestos. Também nessa semana, no último dia 22, o Irã anunciou que passou a enriquecer urânio a 60%, tá? Como resposta à mais recente resolução da Agência Internacional de Energia Atômica, que condenava o Irã, né, alegando que o Irã estava diminuindo a sua transparência na cooperação com a IEA. E, finalmente, uma notícia de ontem, quinta-feira, dia 24, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, numa reunião extraordinária, uma missão para investigar as ações do governo iraniano na repressão das manifestações. Tá? O governo brasileiro foi um dos governos que se absteve. Tá? Outras abstenções vieram de Índia, Catar, Emirados Árabes Unidos e votaram contra países como China, Cuba e Armênia. Tá? Lembrando que a Armênia é uma aliada regional do Irã. Foram 25 votos a favor, 6 contra e 16 abstenções. Tá? Do Irã, meu caro Matias, nós vamos para o Kuwait, já que o país, na semana passada, executou 7 pessoas. Tá? O país não executava ninguém desde 2017. Tá? Das 7 pessoas executadas, 2 eram mulheres. E das 7 pessoas executadas, 3 eram estrangeiros. Tá? Uma pessoa do Paquistão, uma pessoa síria e uma pessoa etíope. Tá? Não está claro ainda quais eram os crimes, né, a descrição dos crimes, nem eu pelo menos não encontrei em inglês, tá? Então assim, olha, foi uma mulher síria que foi executada por isso, tá? Então o que a gente tem é a nacionalidade e a questão de que duas das pessoas executadas eram mulheres. Do Kuwait, vamos para a Arábia Saudita, onde, para surpresa de absolutamente 0 pessoas, né, tivemos uma pizza feita no pão pita, né, com os Estados Unidos afirmando, né, o executivo dos Estados Unidos notificou o judiciário que o MBS, o Mohammed bin Salman, o futuro rei da Arábia Saudita e atual primeiro-ministro, cargo que foi recriado para ele ocupar, ele possui imunidade diplomática, já que ele é o primeiro-ministro. Tá? Então ele não pode ser acusado formalmente nos processos sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que tinha cidadania dos Estados Unidos. Tá? E também em relação à Arábia Saudita, nos últimos 40 dias, o reino executou 24 pessoas. Tá? Também, né, já que o tema aí é pena de morte.
Da Arábia Saudita, vamos para a Palestina, meu caro Matias, com 3 notícias. Primeira delas, do último dia... lembrando que algumas notícias, né, assim, durante todo esse programa, notícias que teriam entrado no programa na semana passada, como acumulou muita coisa, a gente foi tirando algumas coisas, então, né, acabamos priorizando notícias mais recentes. Mas, no último dia 21 de novembro, um jovem palestino chamado Mahmoud al-Saad, de 18 anos, ele foi morto pelo exército de Israel quando ele estava indo para a escola no campo de refugiados de Jenin, tá? Que fica na Cisjordânia. Já o governo dos Estados Unidos, né, o governo Joe Biden, anunciou que o Hadi Amr será o representante especial dos Estados Unidos para relações Estados Unidos-Palestina, tá? Na prática, né, ele será uma espécie de embaixador dos Estados Unidos na Palestina, tá? Como disse, na prática, porque na teoria esse cargo não existe. Tá? Então, o governo Joe Biden, né, como parte até também de marcar a clivagem, né, desde quando Donald Trump fechou, né, a missão diplomática dos Estados Unidos para a Palestina em 2019. Tá? E a outra notícia é que as Nações Unidas, tá, aprovaram uma resolução que vai solicitar que a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, decida, né, opine, melhor dizendo, sobre a ocupação de Israel nos territórios palestinos, tá? Afirmando que ela vai opinar, ela vai emitir um parecer, né, se é uma ocupação e se isso viola o direito dos palestinos à autodeterminação. Tá, vão buscar esse parecer da CIJ. Isso foi movido pelo Ministério de Relações Exteriores da Palestina, com o apoio de 98 países e 52 abstenções e 17 votos contra. Tá? Isso dentro de um dos comitês das Nações Unidas. Da Palestina, vamos para Israel agora, né, com algumas notícias. Primeiro, o governo israelense, na última segunda-feira, dia 14, disse que não iria cooperar com nenhuma investigação externa sobre o assassinato da jornalista Shireen Abu Akleh. Por quê? Porque o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, anunciou que vai abrir uma investigação própria sobre o assassinato dela. Por quê? Porque ela era uma jornalista palestina, mas que tinha nacionalidade dos Estados Unidos também. E a gente já falou bastante disso aqui no programa, com inclusive o próprio governo dos Estados Unidos afirmando que o projétil que a matou quase certamente partiu da arma de um soldado israelense. Tá? Então, o governo dos Estados Unidos anunciou essa investigação e o Israel disse que não vai cooperar. O Benjamin Netanyahu, né, o vencedor das eleições israelenses, ele venceu um caso de difamação contra o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, né, já que o Ehud Olmert disse que a sua família tinha danos mentais, digamos assim. Então ele venceu o caso de difamação e tanto o Netanyahu, a sua esposa Sara e os seus filhos vão receber $18 mil de indenização. Na última quarta-feira, dia 23 de novembro, tivemos infelizmente 2 explosões de bombas em Jerusalém, atingindo um ônibus que deixou um adolescente israelense morto e 22 pessoas feridas, tá? Justamente na hora do rush, inclusive. Tá? Dessas pessoas feridas, 3 delas estão internadas em situação delicada e o jovem que morreu se chamava Arieh Chupak. Ele era um cidadão israelense-canadense, tá? Ele tinha dupla nacionalidade. Eu vou pular por uma notícia de hoje para depois repercutir uma notícia assim, que eu achei de uma violência, de um absurdo muito grande, mas uma notícia de hoje, tá? Dia 25 de novembro, foi anunciado que o Netanyahu chegou a um acordo com o partido carranista. Tá? Lembrando, o que é o partido, o que é o carranismo? O carranismo é o
fascismo israelense, em bom português. Tá? Eu disse, né, o Otzma Yehudit. Eu disse que era praticamente um fascismo, e aí o nosso querido Gil, que mora lá em Israel, falou, Felipe, não é praticamente fascismo, eles são fascistas. Tá? Então, assim, o Gil, que é um ouvinte nosso, um abração para ele, que é judeu, mora em Israel, e hoje foi anunciado o acordo entre o Likud e o Netanyahu, e especialmente o Itamar Ben-Gvir, que é o principal líder, né, do partido carranista. Lembrando, o carranismo se refere ao Rabino Carran, que foi condenado por terrorismo em Israel, tá? O terrorismo contra árabes. E o detalhe, meu caro Matias, é que pelo acordo, o Itamar Ben-Gvir será o ministro de Segurança Nacional na nova coalizão. Ou seja, ele vai lidar diretamente com questões ligadas aos assentamentos, que é o que ele gostaria, ele que é a favor de uma política extremamente extremista, com perdão da redundância, em relação aos assentamentos israelenses na Cisjordânia, tá? É mais ou menos como botar o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. Não, pera. Mas, assim, acho que os nossos ouvintes entenderam o que eu quis dizer. Assim, botar a galinha, botar a raposa para cuidar do galinheiro. Né? Então, esse era o acordo mais esperado, não esperado no sentido de que desejado, mas porque era o acordo justamente o contrário, que né? não sabiam se iam conseguir, porque o Likud se resolve com os outros partidos da sua coalizão, como o Shas ou o Judaísmo Unido da Torá, em 5 minutos. A questão era justamente o Itamar Ben-Gvir, se o Netanyahu estaria disposto a ceder o que o cara queria, e aparentemente cedeu. E aí a outra notícia em relação a Israel, o que aconteceu? Existe em Israel a comunidade Druze. Eles não vivem só em Israel, também vivem na Síria, uma pequena parte no Líbano, né? Os Druze, eles são uma minoria de origem árabe, né? Que vive especialmente no norte do país, tá? Eles são quase 2% da população. Os Druze têm ligação com o xiismo, mas eles não se consideram muçulmanos, tá? Eles têm ligação ali com enfim, questões mais antigas. Nós já tivemos um embaixador Druze de Israel aqui no Brasil. Claro, isso aqui é um resumo do resumo, tá? Então, assim, nós temos a comunidade Druze, que vive dentro de Israel. Principalmente ali na região das colinas de Golã. Isso, né? Porque boa parte deles vive na Síria. Embora eles não sejam judeus, eles se consideram cidadãos de Israel, tá? E servem nas Forças Armadas, enfim, tudo mais. E o que aconteceu? Um rapaz druze, chamado Tiran Fero, ele ficou gravemente ferido num acidente de trânsito perto da cidade de Jenin. Ele foi levado para o hospital numa situação extremamente delicada. Tá? O hospital, então, foi invadido por 20 integrantes das Brigadas de Jenin, que é um grupo armado militante palestino, né, formado relativamente recentemente, e ele foi sequestrado. Os pais dele, tá? Na verdade, o pai dele alega que o Fero estava vivo e que desligaram ele dos aparelhos médicos, o que causou a morte dele. Um porta-voz do grupo disse que ele já estava morto, tá? Quando eles sequestraram o cadáver. E por que eles fizeram isso, então? O Brigadas Jenin afirma que eles só vão devolver o corpo do rapaz depois que as autoridades israelenses devolverem os corpos de integrantes do grupo que foram mortos por forças israelenses em semanas recentes. Tá? Como consequência disso, tivemos um protesto druze muito grande que bloqueou uma rodovia perto de Jenin, tá? Ameaçando inclusive de invadirem uma delegacia nos protestos. Depois que a Jordânia e autoridades palestinas interviram,
as brigadas de Jenin devolveram o corpo do rapaz, afirmando, e uma fonte anônima, tá, ouvida pela imprensa, tanto árabe quanto israelense, uma fonte ligada ao governo palestino, disse que o sequestro foi feito por engano, acreditando que ele era um soldado do exército israelense. Isso já aconteceu antes, tá? De você ter trocas de restos mortais entre atores. Nesse caso, entretanto, vou frisar, era um rapaz de 17 anos, druze, que não tinha nada a ver com nada, sabe? E possivelmente ele morreu nesse processo. Né? Então, o que piora o luto do pai dele ainda. Então, uma situação assim, né? Como eu disse, violenta que aconteceu. Aí vamos para o Líbano, já que iniciaram na semana passada, no dia 13 de novembro, uma campanha de vacinação contra o cólera nas crianças, já que, infelizmente, nós temos um surto de cólera, né, no Líbano, que começou esse ano, a gente já comentou antes aqui. Do Líbano, meu caro Matias, nós vamos para a Turquia, né, e aí a gente vai passar aqui por uma série de eventos que infelizmente a gente vai passar um pouco mais rápido, porque infelizmente, né, a gente vai passar rápido por dois infelizmente. O primeiro que, né, o programa já está bastante grande, já tem bastante coisa, e segundo porque eu desconfio que a gente vai ter que voltar nesse assunto em breve. Mas o que aconteceu? Começando do começo, né? Semana passada, no dia 13 de novembro, tivemos um atentado à bomba em Istambul, tá, na Avenida Istiklal, que deixou 6 pessoas mortas e de 81 pessoas feridas. O governo da Turquia afirmou que foi um ataque terrorista realizado por militantes curdos. Tanto o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que é uma organização interna à Turquia, tá? Quanto pela União Democrática Curda Síria, né, o PYD, que opera dentro da Síria, que faz parte das Forças Democráticas Sírias. Tá? Aquele grupo, né, aquele conjunto de diversos atores que eram, e agora são de novo, apoiados pelos Estados Unidos, especialmente na luta contra o Daesh, cujo principal pilar das Forças Democráticas Sírias são os grupos curdos. Tá? Então, tivemos essa explosão no dia 13 de novembro, que o governo, 6 pessoas infelizmente morreram, e o governo turco responsabilizou grupos curdos pelo ataque. Tá? O ministro do interior da Turquia, o Soylu, ele disse que os grupos curdos se fortaleceram porque eles têm a proteção do governo dos Estados Unidos na Síria. E olha só isso, meu caro Matias. Ele disse que o governo turco rejeitava as condolências dos Estados Unidos porque era como o assassino retornar à cena do crime. Tá? Ele botou os Estados Unidos diretamente ligados ao atentado, porque, repito, os Estados Unidos eram e são aliados das Forças Democráticas Sírias, que incluem os grupos curdos. Eu já vou explicar de novo porque eu estou usando esses dois tempos verbais. Então, primeiro, a Turquia anunciou a prisão de 46 pessoas, tá, supostamente ligadas ao atentado, tá, incluindo o principal suspeito chamado Arlan al-Bashir. Tá? Isso anunciado pela Turquia. Depois, no dia 19 de novembro, o governo da Bulgária anunciou que prendeu 5 pessoas por supostamente apoiarem atentados terroristas, tá? E que essas pessoas poderiam ser até extraditadas para a Turquia ou então julgadas dentro da Bulgária. Dessas 5 pessoas, 2 eram de origem curda síria e 3 homens de origem de Moldova, tá? Então, a gente está falando aí já de algumas dezenas de prisões. Depois, no dia 20 de novembro, a Turquia iniciou a Operação Espada Dentada, tá? Que foi uma série de ataques aéreos contra posições de forças curdas e também de forças do regime Bashar al-Assad na Síria
e também contra posições curdas no Iraque. Tá? Segundo o governo turco, mais de 300 integrantes de grupos curdos teriam sido mortos nesses ataques. Segundo os próprios grupos curdos, foram 34 mortes na Síria e 23 mortes no Iraque. E aí, vamos lembrar aqui algo que a gente já falou, infelizmente. Hoje, a soberania iraquiana é uma ficção. O Irã realizou ataques contra posições curdas por conta dos protestos, inclusive recentemente lançou um míssil balístico contra posições em Erbil. A Turquia realiza ataques aéreos contra o Iraque. O Soleiman, né, o general iraniano, foi morto em território iraquiano pelos Estados Unidos. Então a soberania iraquiana hoje é uma ficção, porque ela é atropelada toda hora pelos países vizinhos. Junto com esses ataques aéreos, o governo turco anunciou que pode realizar uma operação terrestre contra a Síria num momento que for conveniente. E aí vamos lembrar que os curdos haviam fortificado e fortalecido suas posições na fronteira entre Síria e Turquia. E eles tiveram que abandonar essas posições num acordo mediado pelo governo Donald Trump, que em 2019 abandonou eles à própria sorte. Foi a circunstância que o então secretário de defesa, o general Jim Mattis, o Mad Dog, né, o cara que apelido era cachorro louco, saiu do governo basicamente dizendo que o Trump estava traindo aliados dos Estados Unidos. Então hoje os curdos na Síria estão numa posição muito mais vulnerável do que já estiveram por conta dessa traição do governo Trump, eles que antes tinham apoio dos Estados Unidos e depois voltaram a ter. E aí o que aconteceu? Essas operações turcas, tanto pelo ar como a ameaça de uma operação terrestre, receberam críticas tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. A Rússia dizendo que a Turquia está usando a força de forma excessiva, lembrando que a Rússia hoje é a principal aliada do governo Bashar al-Assad, mas a Rússia teve que retirar boa parte da sua presença militar na Síria para focar na guerra na Ucrânia. E o governo dos Estados Unidos, por sua vez, disse que isso prejudica a luta contra o terrorismo, ameaça aliados dos Estados Unidos e também pode colocar em perigo a vida de tropas dos Estados Unidos. Porque não é só mandar armas, tem tropas dos Estados Unidos lá na Síria, lá com os curdos. Então, por isso que eu disse que eu tenho, infelizmente, a desconfiança de que a gente vai ter que voltar nesse assunto em breve. Tá? E finalmente, para a gente fechar esse bloco, a gente dá um pulo, né, por todo o Mediterrâneo, a gente vai da Síria para a Argélia, já que uma corte argelina condenou 29 pessoas à morte pelo linchamento do homem Jamel bin Ismail. Ele foi linchado ano passado, né? Alguns ouvintes nossos talvez se lembrem. Ano passado nós tivemos muitos incêndios florestais na Argélia e esse homem ele foi acusado injustamente de ter tacado fogo, né? De ter iniciado os incêndios criminalmente. Ele foi linchado, tá? Na frente da delegacia de Tizi Ouzou e 49 pessoas, né, foram condenadas à morte pelo linchamento. Especula-se, né, que essas pessoas não serão executadas, a Argélia não executa ninguém de 93, e que, na verdade, essa pena rígida é para depois forçar, né, a conversão em outras penas, como, enfim, penas com trabalhos forçados, esse tipo de coisa, e também para servir de exemplo em relação aos linchamentos. Lembrando que, assim, mesmo se a pessoa for culpada, linchamento não é algo legítimo, tá? Nesse caso é pior ainda porque o cara era inocente. Não se faz justiça com as próprias mãos. Exatamente, porque é muito... Então, assim, não é uma forma legítima de você resolver as coisas, tá? Não se lincha as pessoas.